Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Nerd Química, sendo que esse vai ser uma espécie de pseudo-nerd química. Ele não é bem uma referência de química presente em um filme ou anime, mas sim um paralelo que eu vou traçar. A gente vai tentar saber como se resolve problemas de química orgânica utilizando para isso esse monstro, o Genbo. O Genbo é um personagem do Yu Yu Hakusho. Quem foi criança ou adolescente na década de 90 com certeza deve se lembrar desse anime que passava na TV Manchete, um dos melhores, na minha opinião. Tô na área, derrubou é pênalti. E esse monstro, o Genbo, um monstro feito de pedra, ele aparece logo no começo do anime, se eu não me engano, no segundo arco da série. E é exatamente contra ele que o Kurama é apresentado como herói. Na verdade, ele aparece antes, porém a primeira luta mesmo do Kurama é contra o Genbo. Nós podemos ver aqui um pouco dessa luta. Temos aqui o Genbo, monstro feito de pedras, ele consegue se separar, o Kurama consegue quebrar essas pedras em fragmentos, acha que o derrotou, porém ele acaba se regenerando. Entretanto, o Kurama consegue perceber uma coisa muito interessante no meio de todas essas pedras. Ele observa uma pedra vermelha. E como ele, no mundo das trevas, era um ladrão, ele consegue pegar essa pedra vermelha com bastante facilidade, sendo que nela residia o segredo do Genbo. Na verdade, se ele destruísse essa pedra vermelha, o Genbo acabava sendo destruído, e é isso o que ele acaba fazendo. Bom, o que isso aqui tem a ver com química? Na verdade, essa daqui é uma estratégia extremamente útil quando a gente começa a estudar química orgânica. A maioria dos alunos que vem tirar dúvidas comigo sobre química orgânica, seja no canal, seja em aula particular, eles perguntam, professor, como que eu vou proceder nesse mecanismo? Eu tenho uma molécula muito grande, como que eu sei que ela vai reagir em um ponto e não no outro? Então vamos olhar aqui, por exemplo, a molécula da morfina. Por onde que essa molécula vai reagir? Na verdade, a gente tem que fazer igual o Kurama, nós precisamos nos atentar à parte que interessa. O Genbo ele acabava se dividindo em inúmeras pedras. Aquela pedra vermelha ficava disfarçada, porém o Kurama olhou apenas para a parte que importava. Então, olhando aqui a molécula da morfina, quais pontos nos interessam? Bom, eu posso pensar nesse grupo OH, que faz parte dessa estrutura fenólica. Se ele estiver reagindo, por exemplo, com uma base, essa base pode retirar facilmente esse átomo de hidrogênio. Então, não preciso me preocupar, por exemplo, com esse átomo de oxigênio, não preciso me preocupar com esse átomo de nitrogênio se eu estiver trabalhando com a base. Agora, se eu estiver trabalhando com um ácido, esse ácido, se for um ácido de Lewis, por exemplo, ele pode receber um ataque de um par de elétrons. Quais átomos aqui são disponíveis para atacar esse ácido utilizando seus pares eletrônicos? Eu vou olhar para esse nitrogênio, eu posso olhar para esse oxigênio, ou posso olhar para esses átomos de oxigênio. Quais desses, então, vão agir como uma base? Quais deles vão atacar o ácido de Lewis? Esse átomo de nitrogênio, ele faz parte de um anel que não é um anel aromático, então isso daqui acaba sendo muito tensionado. Esse átomo de oxigênio está fazendo parte de um anel de 5 membros, então também é muito tensionado. Então esses átomos eu vou acabar descartando, porque eu sei que isso vai gerar uma tensão muito grande na molécula, caso eles venham a reagir. Se eu tiver disponibilidade de um ácido de Lewis, muito provavelmente essa molécula vai utilizar ou os pares de elétrons desse átomo de oxigênio ou desse átomo de oxigênio. Especificamente, muito mais os pares de elétrons desse átomo de oxigênio. Por quê? Porque esse átomo de oxigênio ele tem sua densidade eletrônica compartilhada com um anel aromático. Então nós sabemos que existe aqui o efeito de ressonância. Agora, esse átomo de oxigênio aqui está presente em um álcool. O par de elétrons está concentrado. Então, na presença de um ácido de Lewis, talvez essa molécula utilize esse átomo de oxigênio. Eu tenho certeza disso? Não, eu preciso do produto para saber. Muito provavelmente ela pode reagir por esse oxigênio, por esse nitrogênio, mas eu imagino que o começo da reação se passe por esse oxigênio. Agora vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar a heroína. A heroína é derivada da morfina exatamente pela reação com o cloreto de acila, que é um ácido de Lewis. A morfina reagiu através desses átomos de oxigênio. E agora, se eu tiver essa molécula, como que ela vai reagir? Depende do reagente. Se ela estiver reagindo com a base, eu não preciso me preocupar com toda a estrutura. Onde que meus olhos vão focar? Apenas na parte que interessa. Eu sei que esse átomo de carbono ele está ligado a um átomo de oxigênio e a outro átomo de oxigênio. Isso faz com que ele seja muito deficiente de elétrons. Então, na presença de uma base, muito provavelmente essa base vai atacar
esse átomo de carbono, ou esse átomo de carbono, ou esse átomo de carbono. Então notem, se eu tenho uma molécula muito grande, eu não preciso me preocupar com cada parte da molécula. Eu tenho que olhar, fazendo um paralelo com o Genbo, para a pedra vermelha, para a área reativa da molécula, para o sítio ativo da molécula. É óbvio que isso não deve ser decorado, porque uma molécula pode reagir de uma forma com o reagente A ou pode reagir de outra forma com o reagente B. Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Eu tenho essa molécula aqui. Como que ela vai reagir? Depende do reagente. Se nós tivermos, por exemplo, uma base, muito provavelmente essa base vai atacar esse átomo de carbono porque ele é deficiente de elétrons. Agora, se eu colocar para reagir, por exemplo, Br2 na presença de um ácido de Lewis, o AlCl3, por exemplo, ou AlBr3, teremos, nesse caso, uma reação de substituição eletrofílica aromática. Então, eu sei que se eu tenho Br2 e AlCl3, um átomo de bromo vai ser adicionado no anel aromático. Mas qual anel aromático? Esse anel aromático ou esse anel aromático? Bom, eu sei que nesse processo de substituição eletrofílica aromática, o ataque se dá pelo anel aromático. O anel aromático tem que ser rico em elétrons, tem que ter densidade eletrônica para atacar o eletrófilo. Então eu vou reagir. Então a molécula irá reagir pelo aquele anel que tem mais densidade eletrônica. O grupo nitro é um grupo puxador de densidade eletrônica. O cloro, ele doa por ressonância. Então, esse anel aromático é mais rico em elétrons. Muito provavelmente, o átomo de bromo vai entrar nesse anel aromático e não nesse anel aromático. Se eu tenho um alceno como esse daqui é o beta-caroteno, e coloco isso aqui para reagir na presença de H+, ligação dupla e H+, acabam reagindo. Nós temos o H+ sendo adicionado em uma ligação dupla. Mas qual ligação dupla? Eu não sei, mas eu sei que vai formar um carbocátion. E o ideal é que esse carbocátion seja um carbocátion terciário. Então, esse H+ pode interagir com essa ligação dupla, pode reagir com essa ligação dupla, com essa ligação dupla, com essa. Ou seja, são posições onde serão formados carbocátions terciários, que são mais estáveis. Mesmo não sabendo com qual dessas ligações duplas o hidrogênio irá reagir, eu sei muito bem que ele não vai reagir nem com essa, nem com essa, nem com essa, nem com essa e nem com essa, o que acaba simplificando bastante o meu problema. Essa estratégia, pessoal, que eu chamo de estratégia do Kurama, ou seja, deixar de lado as outras pedras e olhar apenas para a pedra vermelha, ou seja, focar apenas na parte reativa da molécula, eu exploro bastante no meu curso de Química Orgânica. E deixa eu aproveitar então e fazer uma propaganda, caso você queira aprender Química Orgânica de forma aprofundada, Química Orgânica de graduação, assine o curso de Química Orgânica da Universidade da Química, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu terei imenso prazer de ajudar vocês a entender a Química Orgânica, que para a maioria dos alunos acaba sendo um verdadeiro terror. Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar com vocês. Caso vocês tenham gostado dessa estratégia, acham que faz sentido ou acham que não faz sentido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, então deem o seu like, compartilhem suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química. E caso queira assinar o curso Tudo sobre Química Orgânica, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida, pode me escrever, pode me mandar um e-mail. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.